Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Sejam bem-vindos ao Titânio Talks, 11ª temporada. Ó, já vai colocando aí no negócio de se inscrever, coloca o sininho, deixa esse like nesse vídeo e passa no canal para verificar os outros episódios. Já são 11 temporadas, muitas pessoas legais passaram por aqui. E hoje meu convidado aqui é um amigo especial, tenho certeza que você vai gostar. E vamos começar logo em grande estilo com Leonardo Xavier. Vem pra cá! Senta aí. Ajusta o teu fone, vê se tá certinho. Vê se tá, tua aguinha tá aí. Botaram a aguinha? Botaram. E já trouxe o livro aqui que eu vi, ó. Isso. Eu ver. Arte de Empreender. Como transformar ideias em negócios lucrativos. Perfeito. E Leonardo Brandão Xavier. Ah, você vai se apresentar. Se apresente aí, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom. Sou Leonardo Xavier. Sou um gestor hoje do mercado óptico, do segmento óptico. A nossa empresa tem 30 anos no mercado. 30 anos? Carioca. Legal. A gente hoje é referência do mercado, embora não seja uma franquia, uma cadeia grande, mas os nossos números são expressivos, a gente é reconhecido nacionalmente falando. E a minha família já é tradicional do mercado. Meu pai começou com a representação comercial, depois virou um gestor, depois virou um fabricante de óculos, e ao longo da estrada, minha família inteira, ela é originária disso. E aproveitando o feedback, né, para cortar algumas etapas aí, facilitar o caminho, a gente acabou aderindo para o segmento óptico. A gente, como também, quando eu falo a gente, eu e minha família, a gente começou dentro de uma fábrica, limpando o chão, limpando o banheiro. Aí meu pai fez com que nós pulássemos de etapa em etapa, para que não só entendêssemos todo o processo, mas como valorizasse cada colaborador que ele tivesse e a sua função. E aí, depois de um tempo, eu acabei entrando para a representação comercial, fui referência na Oakley, Nossa, a mundial, uma marca conhecida mundialmente pela sua performance, pelos seus produtos de qualidade. Trabalhei 5 anos na Oakley, depois trabalhei com a famosa e mundialmente também conhecida Ray-Ban por mais de 10 anos. E depois desse tempo eu entendi que era necessário findar e buscar o varejo. E hoje a gente está aí, fazem 6 anos, para honra e glória de Deus, de uma maneira feliz, pleno, e as coisas estão acontecendo. Amém. Pai da Malu, isso, né? Surfista. Isso. Inclusive ganhou o último campeonato agora. Eu vi. O segundo circuito Ciclone. Muito bom. E a pequenininha, esqueci o nome da pequenininha. A Belinha. Belinha. Bela linda. Nossa, também é uma peça, né? Que legal, cara. Que muito bacana. Bom. Já deve ter percebido que ele é irmão do Fabrício, que também é do mesmo segmento, que já veio aqui e gravou um episódio. Verdade. Né? Fez uma bagunça aqui. Que também é do segmento óptico. Isso. Meu principal concorrente. Teu principal concorrente é concorrente? Concorrente, mas concorrência saudável. Eu creio que a concorrência saudável ela seja necessária para o mercado. Porque ela gera demanda. Entendeu? Mas tem mais um outro concorrente? Tem alguns fortes no mercado, mas ele hoje é o principal. Não vou falar o nome porque eu não vou dar esse mole, fazer essa merchan pra ele, não. É mole, gente. Não, mas assim, quando você fala assim, meu irmão é meu principal concorrente e a sua empresa é uma empresa bem posicionada, né? Bem posicionada. Aí eu falo assim, opa, mas tem algum outro concorrente aí ou é só a família? Não, tem vários. Né? Tem vários. Mas ele opera bem e a gente, na verdade, enxerga as dores do mercado e a necessidade. Então a gente não trabalha. A nossa operação ela não funciona somente para vender, para sangrar o cliente, mas muito pelo contrário. A gente busca conciliar o que ele precisa ou o que ele quer, junto com a necessidade, porque a gente trabalha não só com moda, né? A gente trabalha com a questão de saúde, que óculos tem isso, né? E aí entra, você fabrica, você faz o que exatamente? Então, no início, eu fabricava, quando meu pai era dono de uma fábrica. Hoje não.
Hoje a gente, na verdade, terceiriza. A gente vende produto de fornecedores. Ah, sim, mas é sob medida para vocês ou não? Como é que é? Por exemplo, assim, tem gente que não tem a fábrica em si, mas ainda define a linha. Não, eu quero essa linha, vai vir essas peças. Isso, então. A gente hoje trabalha com os maiores fornecedores do mundo, né? Hoje os 3 maiores são a Luxottica, a Marchon, a Safilo e tem a Kering, que hoje performa no mercado de luxo, que é algo crescente no mercado e a população brasileira tem enxergado isso com bons olhos. A gente compra deles, sim, recebe, coloca nas óticas e acaba revendendo para o público geral, público final. Então a gente não produz nada. Isso a gente está falando de marcas e fornecedores de armação. Mas nós temos também fornecedores de lentes oftálmicas e lentes de contato. Que são distintos. A parte da saúde é da parte oftálmica, certo? Isso. Ótimo. Porque tem que ter todo um cuidado, acompanhamento, né? Tem que ter... Não é só o oftalmologista, né? Isso. O produto final que vai estar ali tem que ser muito bem cuidado. Além de ser bem cuidado, a gente precisa ter colaboradores profissionais muito gabaritados, porque eles não só mexem com a saúde humana, né? Com a saúde visual, mas eles trabalham com ótica, com física. Então, assim, não desmerecendo outros mercados, ele precisa entender, ele precisa ser técnico, ele precisa entender de ótica. Do contrário, fica quase que impossível você se tornar um consultor ótico. Eu já vi a diferença, é muito diferente, tá? É muito diferente. A abordagem é diferente. Totalmente. E, inclusive, eu tenho até que ver agora o meu, porque eu tô que entrei já naquela coisa, vou te falar o 4, você vai me falar o que eu tenho que usar. De longe, eu não enxergo, certo? Aí eu vou, o que eu faço? Botei a lentezinha pra longe. Pá, beleza, de longe, só de noite e tal. Quando eu estou com a lente de longe, eu boto alguma coisa perto, o que acontece? Tô de cabeça embaixo. Aí já vou ter que ir pra aquela benção lá do, como é que é o nome? Que tem... Do multifocal. Isso. Então, multifocal nada mais é que são 3 campos diferentes de visão. Você enxerga pra longe, aí... Antigamente nós tínhamos o bifocal, que era o quê? Perto e longe. Só que gerava aquele problema da tal da não adaptação. Isso. O mercado entendeu através do desenvolvimento tecnológico que precisava entre o longe e o perto, porque fica muito radical, fica muito grosseira essa distância entre um e outro. Que ele fez entender que precisava ter um grau intermediário. Então ele vem hoje pro grau para longe, ele vem descendo e ele ameniza a passagem entre o grau e o outro. Então é o para longe, intermediário e perto. Isso fez com que não só a demanda pelo multifocal aumentasse, como meio que desmistificou o fato da não adaptação. Às vezes é uma questão de ajuste do óculos, às vezes é uma questão da necessidade de entender como saber usar, porque, por exemplo, o óculos está aqui. A parte de baixo é a parte para perto. A parte do meio é a intermediária e a parte superior à de cima é a parte para longe. Então é com o olho, né? E isso, a gente, na verdade, trabalha o olho e não a cabeça. Não. Quando a gente trabalha a cabeça, vamos lá. A arte de empreender, como transformar ideias em negócios lucrativos. Isso. Estamos lendo. Qual é o movimento correto? Cabeça reta, quem trabalha é o olho. Então o olho, ele desce, parte inferior da lente. Vai chegar super bem. Esse é o multifocal que tem? Esse é o multifocal. Qual é o intermediário? A gente trabalha mais ou menos de 30 centímetros a 1 metro e a gente vai enxergar olhando na horizontal, de frente. E para longe, que é de 50 centímetros para frente, mais longe a gente olha por cima. Se a gente fizer o contrário, ó, a gente chegar, quero olhar para perto, baixei o olho, ou baixei o óculos, perdão, a cabeça, a gente vai enxergar com a lente de longe. E aí começa a ficar bem turvo. Treinado. Na hora que você pegou o livro ali, você já foi certinho, assim, eu vi teu olho, assim, baixando certinho. Então, normal é baixar a cabeça, né? Eu vou ter que aprender isso. Então, mas na verdade, por que a gente não chama o colaborador ótico de vendedor? Porque ele é um consultor. Ele precisa te dar todas as dicas, todas as informações para que você possa entender como usar,
para que você possa extrair tudo aquilo que a lente pode te fornecer. Porque, do contrário, é você, como se tivesse... Vamos colocar aqui, o nosso amigo Rafa hoje está no auditório, tivesse um Audi na mão e tivesse dirigindo um Fusca. Todos eles vão te levar para o mesmo lugar. Sim. A maneira como você dirige, a maneira como você utiliza é que vai fazer toda a diferença. Entendi. Isso é bem especializado nessa parte, já entendi, né? Agora é o seguinte, foi sempre assim? Como é que você começou? Como é que foi o seu início? Você tem um conhecimento bem avançado agora nessa parte de ótica, estou entendendo. Mas como é que foi o início, né? Você falou, foi chão de fábrica, tal, limpei, ok. Mas essa virada para empreender foi de uma vez só? Como é que foi isso aí? Não. A gente teve um processo dolorido. A jornada não foi fácil, mas hoje eu me sinto vencedor e entendo que cada etapa tinha o seu propósito. Eu fui atleta de futebol durante um bom... Atleta de futebol, você não sabia. Durante um bom tempo. Mas atleta do quê? Jogando mesmo? Jogando. De quê? Joguei em base, joguei em alguns times do Rio, viajei. Time grande, sim? Time grande, mas... Ou time pequeno, tipo Vasco, essas coisas? Isso, time pequeno, tipo Vasco, assim, Inclusive o Vasco esse final de semana me deu uma alegria, então até a próxima terça-feira eu tô tranquilo. Não, engraçado que isso aqui é um episódio atemporal, né? Uhum. Você falou assim, esse último sábado o Vasco me deu uma alegria, deve ter perdido. Esse episódio, ele vai se repetir para muitas pessoas ao longo dos anos. E a história vai ser igual. Não, mas eu fiz de uma maneira proposital. Quando eu falei, esse último sábado o Vasco ganhou, porque já estou profetizando que todos os sábados ele ganhará, entendeu? Como eu já conheço o Rafael Bernardes, eu não vou dar esse mole para ele. Mas você jogava de que era? Eu joguei de meia esquerda, depois eu peguei um rapaz chamado Felipe Maestro. Uhum. Foi um dos maiores laterais do Vasco, e aí eu tive que me movimentar, mas desde novo eu sempre me machuquei muito. E com 23 anos eu tive que encerrar minha carreira precocemente em função do problema crônico que eu tenho até hoje no pubis, então que eu tenho que estar tratando. E aí eu jogava futebol. Isso quantos anos, mais ou menos? Quantos anos você tinha? Eu sou 7,6, então eu tô com 49, já fazem bons longos anos. Mas era a época dos 20 e poucos anos ou era mais novo ainda? Não, mais novo. Desde sempre eu jogo futebol. Nasci jogando futebol. Minha paixão, só que não deu. Me dediquei. Só que assim, a vida tem... Deus tem uns planos pra gente, né? A gente às vezes não consegue entender os desígnios. Mas tudo tinha um propósito e hoje eu entendo. Fiquei frustrado muito tempo, porque me dediquei a minha vida inteira enquanto amigos meus saíam pra noitada e tal. E eu era dedicado, dormia cedo, comia as coisas certas, mas enfim. Sou grato a Deus por hoje me fazer entender. Passei um período tenebroso até entender essas coisas, mas hoje entendo que a graça dele já estava sobre mim. Legal. Que interessante. Aí conta pra mim. Você chegou no futebol, teve esse problema. Tive esse problema. E depois? Aí, uma história longa, porque meu pai, em função de um problema de gestão, acabou falindo, porque meu pai, como eu expliquei no início desse nosso bate-papo aqui, ele era representante, e meu pai sempre teve o dom de desenhar. Meu pai era um design nato, nasceu com esse dom de Deus. E foi desenvolvendo até que um dono de fábrica, na época importante no Rio de Janeiro, chamado Van Dort, ele viu meu pai fazer um trabalho belíssimo de representação e o desenho. Então ele chamou meu pai, deu a oportunidade dele ser o desenvolvedor de produtos. E aí meu pai não só cuidava da gestão de vendas, do time de vendas, como ele também fazia toda a parte de design, criação, escolha de material. E era uma fábrica nacional, mas que tinha todos os suppliers, né? Todos os acessórios, os materiais importados. Chaneira, Chevasul, Francesa, a melhor do mundo. Acetato era Mazzucchelli, a melhor do mundo, que hoje a Luxottica, que as grandes marcas utilizam. Prada, Miu Miu. Isso que eu falo. Às vezes a pessoa não conhece a Luxottica, mas elas têm tudo, né? Tem todos os principais nomes aí, são dela, né? Isso. Hoje a maioria do mercado é da Luxottica. Burberry, Dior, tudo, né? Dior não. Burberry, Miu Miu, Prada,
Tiffany, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, D&G. D&G, é isso aí. Aí a gente tem, enfim, uma infinidade. A gente tem Oakley, já falei, Ray-Ban, enfim. Tudo dela. Uma infinidade, tudo Então, dela. são produtos bons. Aí, mas o que aconteceu? Você falou que ele foi convidado, né? Enfim, isso. Aí ele foi convidado, desenvolveu o trabalho e pela questão da confiança, mas a falta de gestão em pessoas, acabou impactando negativamente numa situação porque ele entendeu que aquela pessoa que deu para ele a oportunidade de crescer, um dia também daria rasteira. E aí, pela questão financeira, econômica, contábil e fiscal da empresa. A empresa teve um salto significativo no mercado. Em poucos meses ou anos, ela atingiu o ápice do mercado nacional, concorrendo na época com empresas famosas. Só que a desgovernança da empresa acabou impactando na falência. E o sócio, o mesmo que deu a oportunidade, veio a falecer. E nisso, algumas coisas estavam no nome do meu pai, e acabou que na falência o banco penhorou tudo e só ficamos com a nossa casa. Nossa. Porque naquela época, não sei se funciona ainda isso hoje, mas o banco não poderia penhorar a casa que você mora. Isso. E aí foi uma luta, mas aquela luta foi o combustível que nós precisávamos para nos tornar mais forte. Então nós desenvolvemos outras capacitações que, se a vida tivesse nos deixado tranquilos ali, naquela maré boa, nós não teríamos desenvolvido. Meu irmão, dali, ele aprendeu muito, meu pai também, nos fortalecemos. É lógico que, assim como todo machucado, toda fratura, a gente sabe que está ali, mas tem uma cicatriz, está curado, mas a gente sabe que está ali. Então isso acabou fortalecendo o nosso fato de entender para onde não voltar. Entendi. Porque às vezes a gente ora, e quando a gente relaxa, a gente acaba voltando para aquele lugar que nós estávamos orando para sair. Então a gente aprendeu com isso. Nessa brincadeira eu fui trabalhar com ele porque eu não sabia fazer nada, só sabia jogar futebol. Então eu e meu irmão fomos para essa situação. Meu irmão, inclusive, foi trabalhar na feira, como ele já explicou aqui. Isso, muito episódio do Fabrício, ficou muito legal, cara. Então meio que as histórias ali deram uma separada, né? Aí você continuou trabalhando na área de ótica, não? Isso, então. E aí... Fabrício sempre foi apaixonado por isso, eu não. Eu não gostava disso. E aí eu fui cortar grama, fui limpar a piscina, Eita, fui lavar carro. Mas sempre como com o intuito de empreender nessas áreas ou não, para ganhar uma grana mesmo? Não, no intuito de sobrevivência. Porque tinha dias que a gente comia arroz com ovo e no outro era farinha com feijão. Caramba. A gente fazia esse mix aí pra gente conseguir comer, mas a gente entendia que meu pai, nessa peleja dura e árdua, a gente, um momento ou outro, sairia. Nós já confiávamos em Deus, mas nós não éramos cristãos, confessos, praticantes dessa fé. Então era tudo mais difícil, né? E aí fui trabalhar de garçom. Minha primeira mesa, eu fui pego naquela dia do pendura. Isso existe mesmo? Existe, de fato. Eu trabalhei no Nó de Corda, que era a única cachaçaria da Barra da Tijuca, no Rosa Shopping, e aí eu fazia fisioterapia na Estácio à noite e tinha lá o curso de Direito. Naquela bela quinta-feira, minha primeira mesa, eu servindo, eles pegando, pedindo. Enfim, quando eu fui no bar, quando eu voltei no caixa para pegar a conta para entregar, quando eu cheguei na mesa, cadê o pessoal? Tinha saído fora. Meu Deus. Aí tive que pagar esses 1.500 de conta. Ou seja, na verdade veio um monte de situação que era para desenvolver o meu espírito, meu caráter, e hoje eu entendo isso. E aí, tem raiva de advogado até hoje. Não. Eles são necessários para a sociedade. Que mal necessário. Enfim, e aí depois de alguns traumas, resolvi voltar. Meu pai, ele falou, pô, cara, vem pra cá, vamos tentar, vamos continuar. E aí, ele me deu a oportunidade de trabalhar como representante. E depois daí foi só desenvolver. E eu fui dia após dia entendendo com o mercado, entendendo com as ferramentas que eu tinha. Eu, meu irmão e meu pai, a gente foi
seguindo em frente, e hoje a gente está onde a gente está. Que legal, cara. E assim, mas aí você foi trabalhar de representante. Isso. Pra aí ter... Hoje você tem loja de outro empreendimento. Isso, Qualiótica. Pode fazer jabá. Pode fazer. Aí, mas, ok. Mas já era Qualiótica? Na verdade, já era Qualiótica quando eu cheguei. Ah, tá, já era quando você chegou. Por quê? Porque o mercado de representação comercial no Brasil, pelo menos na Luxótica, ele começou a sofrer uma mudança. Porque nós começamos a bater as metas e toda vez que a empresa dava, a gente conseguia atingi-las. Infelizmente, acabou gerando um certo tipo de vaidade porque nós ganhávamos mais que o próprio presidente da empresa. Eita, cara. Entendeu? E a empresa começou a entender isso começou a gerar impacto na Itália, na Luxótica Matriz, e eles começaram a gerar aditivos de contrato, ou seja, trazendo a nossa comissão para baixo. A gente vive no Brasil, a gente sabe que os impostos são caros, as coisas sobem quase que a cada trimestre, ou semestralmente falando, então, ao longo dessa jornada, as coisas ficaram inviáveis, porque a comissão ficou pequena, né? E os gastos maiores. Então, foi o momento que nós entendemos que era necessário tentar o varejo. Então, veio o convite através de alguns clientes do Fabrício para ele, e ele me colocou na sociedade. Então, eu era o sócio capitalista e ele era o sócio operador, né? E já era Qualiótica. Quem é a Qualiótica hoje no mercado? O que acontece hoje? Hoje nós temos grandes players no mercado que, com poucas lojas, fica praticamente impossível você sobreviver. Fica praticamente impossível você subsistir. Viver, mais difícil ainda, ter lucro com isso. Então, nós juntamos, nós não, né? Eles, porque eu cheguei depois. Alguns empresários entenderam que era necessário se juntar para pleitear condições comerciais favoráveis para que eles conseguissem rivalizar, entre aspas, com os concorrentes. Isso possibilitou a Qualiótica crescer, desenvolver um trabalho belíssimo, e ao longo desses 30 anos aí nós temos hoje para mais de 200 mil clientes satisfeitíssimos, com índice de aprovação acima de 99%, um Reclame Aqui zerado, ou seja, a gente consegue entregar e gerar uma experiência para o nosso cliente muito satisfatória. Que legal, que interessante, cara. Caramba, entendi. E você, como pessoa, você falou que até então, até um certo momento, não tinha experiência real com Cristo, né? Uhum. Aí, quando foi esse momento? Como foi esse encontro? Então, a gente é ser humano, né, cara? E hoje, através do conhecimento da palavra, eu entendo que quem mais a gente alimentar daquilo que está aqui dentro, mais vai sobressair, mais vai prevalecer. Antes eu entendia que existia um Deus, existia um espírito e existia a carne. Só que a gente não entende algumas coisas, e a palavra de Deus diz que o seu povo padece por falta de conhecimento. E eu, em função de não conhecê-lo, pelo menos da maneira que eu conheço hoje, porque a palavra de Deus diz que antes meus olhos te conheciam somente de ouvi-lo. E hoje eu te conheço porque eu consigo te ver. E acabei traumatizando a minha família em função de algumas coisas. Coloquei sobre a minha esposa um fardo que não era dela, era meu. E a gente é muito vaidoso, né? A gente é egoísta por natureza, porque a carne grita, e a gente quer sempre deixar prevalecer a nossa vontade, nem sempre é assim. O casamento começou a ruir, e aí meu irmão já conhecia a Jesus, e ele me falava, pô, cara, deixa eu te apresentar a Jesus da maneira que eu te conheço, quero te passar essa alegria que eu tenho, porque você já é assim, só que você ainda não se vê. E eu, de uma maneira debochada e irônica, falava pra ele, pô, cara, tá arriscado eu ir pro céu e tu não ir. E nessa brincadeira, certo dia, eu sempre fui um apaixonado por esportes, independente da modalidade, surf, skate, lutas, futebol. E certo dia eu fui andar de skate 6 horas da manhã, quando cheguei em casa, quis fazer um churrasco, minha esposa falou, mas pô, essa hora eu cheguei em casa 9 da manhã, ela estava dormindo. Só que aí já era aquele anjinho do mal que tá aqui,
perturbando no meu ouvido. E aí tentei acender a churrasqueira com 2 litros de álcool, a churrasqueira não pegava. Fiz de tudo. 2 litros. Fiz de tudo. A churrasqueira não pegava, e eu pedi para ela, para que ela pedisse ao vizinho, né? E talvez esteja me assistindo aí, Esdras. E ela falou, não vou pedir nada não. Eu falei, pô, pede lá, então não vai ter churrasco. Enfim. Um abismo gera outro abismo. Eu sei que eu tava com um jornal na mão, embebido de álcool. Ela tava a uns 10 metros na minha direção e ela me xingou. E ela não tem o hábito de xingar, de falar palavrão. Nessa brincadeira, eu peguei quando ela me xingou, peguei aquela bola e eu taquei nela. Ela parecia o Matrix, lembra do Matrix? Do Matrix, ó. Desviando. Ela desviou, cara, aquilo foi o estopim. Porque dali, ela falou que ela ia embora de casa, né? E eu desesperei. E aí você vê como é que o diabo trabalha na nossa mente, né? E ao invés de baixar a bola, pedir perdão, ir lá, ele atacou. O que eu fiz? Liguei pra polícia. E? Ó, minha esposa tá querendo sair de casa com a minha filha, então eu tô ligando pra ir, pra falar que caso ela amanhã arrume um advogado, olha que loucura, arrume um advogado e fale que teve abandono de lá, eu quero que vocês façam o BO. Tá bom, então estamos mandando uma viatura aí. Eu falei, tá ótimo. Aí eu subi, falei com ela, e nessa brincadeira ela falou, não é possível que tu fez isso, achou que eu estivesse brincando. Mas deu meia hora depois, a polícia não chegava, eu falei, vamos conversar, tal, aí conversamos, só que aí já era tarde, liguei pra lá, falei, queria cancelar a vinda na época era Patamo, né, era patrulha aqui em casa. Ela, não, meu senhor, infelizmente a patrulha tem que ir porque de praxe, porque geralmente acontecem casos de homicídios, onde as pessoas, o marido mata a mulher, esconde o corpo, e a polícia vai até aí e vai precisar ver a casa. Falei, tá ótimo. Num feriado, bate a polícia na minha casa, imagina aquela sirene tocando. Aquela antiga ainda, que era de... E aí para na porta da minha casa, eu desço, short, camiseta. Falei, tudo bem, senhor Leonardo? Sou Leonardo. Então, queria falar com sua esposa. Falei, não, já resolveu? Não, quero falar com tua esposa. Não, mas já resolvi. Senhor, preciso falar com a sua esposa. Senão a gente vai entrar. Falei, não, tá bom. Aí, olha a vergonha. Baixo a cabeça, subo. Eu lembro até hoje, cada degrau da minha escada parecia uma facada no meu coração. Aí eu subi e falei, filho, a polícia tá aí, que isso? Aí começa, olha, filho, o que ele fez? Olha que seu pai é maluco. Enfim, descemos lá. E aí começa a minha história com Cristo. A minha história, porque a dele comigo já tinha começado já há muito tempo. E aí o rapaz fala, pode descer. Eu desço. E aí ele olha pra mim, olha pra ela, olha pra minha filha, que é a Malu. Mais velhinha. A mais velha, campeã de surf. Campeã de surf. E ele fala assim pra mim, vocês estão ficando malucos? Eu falo, não, o que houve? Olha a casa de vocês. Olha a família de vocês. Olha os carros, olha o condomínio. Olha a vida que vocês têm, o que vocês estão fazendo. O rapaz devia ter no máximo 23 anos. Aí eu falei assim, por quê? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho 23 anos, tenho 3 filhas com 3 mulheres diferentes, só tenho 3 meninas. Eu não sei onde estão as minhas filhas nesse momento e quem são os pais que as estão criando. Vocês querem isso pra vida de vocês? Aí eu olhei pra ele, falei, cara, passou um filme na minha cabeça, falei, que loucura. Aí eu perguntei pra ele, você é cristão? Ele, não. Falei, você tem o hábito de fazer isso? Ele, não. Na mesma hora eu já saquei, falei, Deus está usando esse rapaz para falar comigo. E aí, depois entrei, pedi perdão a ela, liguei pro meu irmão, falei, vim aqui para casa, que eu fiz uma besteira, eu preciso de vocês. Aí foi lá para casa do meu irmão, a esposa Thalita, que é minha irmã, né? E eu falei, cara, chegou a minha hora. Aí eu fui pra igreja, que nem um louco, camiseta, tudo tatuado, de boné pra trás, tênis cando, parecia um rapper americano. Cheguei lá na hora, o pastor começou a falar e parecia que era pra mim. Falei, pô, não é possível. Eu perguntei, vocês falaram alguma coisa pra ele? É sempre assim, né? Falei, não é possível. A Fernanda, que é minha esposa, falou alguma coisa. Nessa brincadeira eu falei, cara, não é possível. Não falei nada.
Eles me falando, não falei nada. Falei, não é possível. Aí me rendi, fui lá na frente, o pastor Sally, que agora é o nosso pastor da Igreja Batista Atitude de Orlando, campo fértil para aqueles que querem conhecer Jesus. E ali entreguei minha vida para ele, e desde então sou um apaixonado, tenho visto o que Cristo tem feito na minha vida, tenho visto o quanto ele tem me capacitado para levar a palavra. Hoje eu sou teólogo, formado pelo Querigma. Oh, da Atitude? Atitude, Igreja Batista Atitude, Rua Silva da Rocha Polis, fica ali em frente ao Pontões. E desde então eu não parei mais. A minha vida hoje é empreender, sim, mas em primeiro lugar é levar a palavra de Cristo, aqueles que ainda não conhecem, e para aqueles que conhecem somente de ouvir falar, eu estou aqui para fazer essa diferença, porque eu quero levar a eles a possibilidade de entender a vida, ter uma perspectiva com Cristo, que a gente não deixa de fazer absolutamente nada. Só que assim, tudo nos é permitido, mas nem tudo é lícito, porque hoje o mundo aplaude muitas coisas, mas tem coisas que o mundo aplaude que o céu reprova. Então a gente tem que estar muito antenado nisso. Que história maneira. Caramba. Não, eu só fiquei tenso no início aí. Às vezes você percebeu, alguém percebeu aqui? Ele ficou contando da churrasqueira, do álcool, do negócio. Eu falei, tacou fogo na mulher. Ou eu pensei que tinha estourado a churrasqueira. Eu falei assim, chorou a churrasqueira, pegou fogo. E não tinha nada a ver com fogo, mano. Uma brincadeira. É que fui ficando tenso aqui, né? Ficando tenso, falei, caramba. Mas assim, isso é importante que você falou, por quê? Porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer na nossa família. Assim como eu tive esse surto e só taquei uma bola de jornal encharcada de álcool, pessoas se suicidam, pessoas matam as outras, e por isso que a nossa bondade, ela não salva ninguém. A nossa bondade, ela é limitada, ela vai até a página 5, porque quando entra a fera que está em nós, e ela coloca para fora toda a ira, toda a raiva, toda a vontade toda a frustração, é nesse momento que as coisas fogem ao nosso controle. E com Jesus, por mais que nós tenhamos uma vida com problema, porque assim, quando você aceita Jesus, não é que você não vai ter mais problema, até porque a palavra diz, no mundo tereis problemas, né? Tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus passou por isso, está falando que a gente vai ter problema, quem sou eu, quem é você, quem somos nós, para falar o contrário? Mas a gente tem os frutos do Espírito, que é que nos faz ser mais sereno e entender, calma, segura a onda, vamos entender o que é para fazer, e não chegar e tacar um bolo de jornal na sua esposa, na sua princesa, entendeu? Na mulher da sua vida, aquela que segura o rojão contigo. Isso não existe, entendeu? Não, tá certíssimo, E ele falou, tava apagado, né? Tem pessoas que não têm a mesma sorte, né? Faz algo extremamente ruim. Você só passou uma vergonha, né? Eu sou muito misericordioso contigo ali, né? Cara, e agora eu peguei esse livro aqui, porque assim, já comecei a ficar interessado no livro, né? Você já me deu, já tem um. Já. Não li todo ainda, não li todo. É igual o livro do Zumba, só li até, acho que é metadinha. Mas tá tudo aqui, essa história toda. O que tem nesse livro aqui agora? Então, esse livro aí ele conta um pouco... Dá pra comprar? Você falou que não dá pra comprar, né? Porque o que acontece? Eu ainda não sou um expert em plataformas digitais. Bota na Amazon? Tá na Amazon. Só que acontece, como a gente que eu falo, nosso time aqui, a gente hoje está indo para os Estados Unidos, a gente começou pelo mercado americano e colocamos na Amazon e no Kindle, só que teve um problema técnico que na Amazon do Brasil ele ainda não veio por algum motivo. A gente está tentando resolver isso. Aconteceu comigo também, quando eu fiz o outro que tá ali. Esse aqui não, esse aqui foi editora daqui. Mas teve um lá que eu fiz sozinho, também aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa conseguiu comprar. Usou a conta americana, mandou aquele Paper Direct, sei lá o quê, né, KDP, e mandou entregar aqui e veio. Mas, nossa, foi difícil. Então, alguns amigos meus fizeram isso, chegaram aqui uns 100 exemplares, porque, na verdade, eles receberam o livro antes de mim. Como só vende lá. Né? E aí, muitos amigos compraram e eu tive que entregar o dinheiro de volta, mas isso foi legal, porque era um propósito. Eu nunca fiz o livro para vender.
mas para abençoar pessoas, para contar a minha história e fazer com que eles possam entender que é possível. Se eu vim de onde eu vim e aconteceu, por que não com eles? Por que não contigo? E eu não duvido nada que isso também tenha acontecido com você. E o legal desse livro é porque a gente entende e se acha incapaz de fazê-lo. Só que com a ajuda de um tutor, isso é muito viável. E para quem não queria escrever um livro, mas somente contar a sua história, eu hoje sou apaixonado, já estou escrevendo o segundo. E isso aí hoje é um dos meus maiores prazeres. Que legal, que legal. E assim, eu tava vendo, prestando atenção na sua história, foi seguindo. Parece que foi uma linearidade, mas algum momento você pensou em desistir dessa área? Ou pensou em desistir de empreender? Rafa. Todo dia? Nunca? Desistir para mim não é uma opção. Felizmente. Porque assim, eu sei que de mim depende muitas pessoas. Eu tenho hoje mais ou menos 100 colaboradores direto. Se eu colocar indiretamente falando, isso vai a 500 mole. E não só eu e minha família que dependem disso, mas eles. Então, todos os dias quando eu saio de casa, eu sempre cito o Êxodo 33:11, que é: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não me deixe sair deste lugar. Então, por que eu falo isso? Porque não é só por mim, mas é pela minha família e por eles. Porque assim, se meu negócio quebrar, quantas pessoas estão na rua, estão do lado de fora? Entendeu? Então, hoje o meu maior combustível, tirando a glorificação de Jesus, de Cristo, é esse. Sair para trabalhar, porque para quem não tinha nada, hoje eu estou onde eu estou no lucro, entendeu? Eu tenho infinitamente mais do que eu mereço, menos do que eu quero. Mas a gente vai conciliando e através do equilíbrio a gente vai levando isso. No Brasil, empreender não é fácil, porque hoje meu maior concorrente não é o meu irmão, como eu citei, mas o governo. Porque diariamente ele tenta criar novas práticas para que a gente desanime. Não sei qual é o objetivo disso, porque eu não quero entrar nessa seara política, partidária, que eu acho que, na verdade, ninguém ganha com isso. Essa polarização, na verdade, ela atinge brancos, pretos, amarelos, vermelhos, rosas, ela atinge esquerdistas e direitistas, e no final eles estão tomando café lá e a gente está aqui brigando um com o outro e daqui a pouco eles estão se beijando, se abraçando. E no final, quem perde somos nós, que geramos emprego, entendeu? Entendi. Então o servir está muito vivo na tua vida, né? Porque a primeira coisa que você falou foi: eu preciso servir aos outros, né? Preciso existir aqui. Então servir é muito vivo nisso, né? Como é que é isso? Na igreja você tem atividades também? Porque geralmente uma pessoa que faz isso, né, tem essa coisa do servir. Nas atividades religiosas, né, ditas assim, tem também uma certa presença. Você já faz alguma coisa? Então, paralelo à minha vida com Cristo, também entrou o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, legal. Você gosta de esporte, né? Eu adoro esporte. Eu sou faixa preta hoje, mas faixa preta não pela habilidade, faixa preta porque eu não desisti. Como eu te falei, desistir para mim não é uma opção. Eu tenho as minhas limitações em função do problema crônico que eu tenho no pubis, algumas fraturas, algumas lesões que me impossibilitariam de não treinar jiu-jitsu. Mas, como eu te falei, como é para honra e glória dele, ele me permite, eu vou com dor mesmo, a gente vai levando, as coisas vão acontecendo. Hoje eu sou faixa preta, já vou pro meu 5º ou 6º ano de faixa preta, e ao longo desse processo de trabalhar em grandes multinacionais, a cobrança, ela me gerou um estresse e um problema físico grande, porque eu adquiri uma síndrome de ansiedade que evoluiu para uma síndrome do pânico. Então, num dos meus surtos, talvez acho que o último, eu saí de casa de cueca, fui ao meu vizinho, desmaiei, falei que estava morrendo, ele me colocou no carro e me levou. A minha pressão, ela variava a cada 5 minutos, de 11/7 para 18/8. Nossa. E aí eu lembro até hoje, um captopril, um Capotem e um diazepam. De uma vez, e o médico falava pra mim assim: você tá com alguém pra te levar pra casa? Eu falei: tô, mas fica tranquilo que eu tô bem. Vamos, você vai dormir.
e passado 3 horas a minha pressão estabilizou, mas eu não dormia. Para você ver o índice de estresse físico, psicológico, emocional, porque também não espiritual, que eu me encontrava naquele momento. E aí encontrei jiu-jitsu. E desde então, eu até falo sobre um pouquinho disso no início do livro, quando eu insiro ali os primeiros comentários, agradecendo ao meu mestre, agradecendo ao jiu-jitsu por ter me feito entender que mesmo diante dos meus problemas, mesmo diante dos meus desafios, o jiu-jitsu ele me fez resiliente, ele me fez forte, ainda que eu não me pareça, porque eu sou pequeno, né? Sou magro, mas ele me deu a capacidade de, mesmo diante desses desafios, dessas situações que extrapolam a condição de sobrevivência humana real, de eu me conseguir parar, pensar e voltar pro prumo, entendeu? Mas aí você fez isso alguma coisa a pergunta foi se você fez alguma coisa na igreja com isso ou não? Então, fiz. No início, a gente desenvolveu um trabalho na igreja de jiu-jitsu e eu comecei a trabalhar na igreja, que nós temos uma creche, Novos Sonhos, que hoje a gente tem um projeto de formação do Centro Olímpico espetacular, né, que a gente vai não só dar oportunidade para crianças carentes e suas famílias de através do esporte, inserirem-se na sociedade, como também se tornarem atletas de performance. Porque a gente sabe que no Brasil as coisas não são fáceis e para o pobre isso fica cada vez mais latente, porque não é que ele não tenha condição, é porque não é que ele não tenha, vou te falar, condições, aptidões, ele não tem oportunidade, entendeu? O cara que não come, como é que ele vai ser um jogador? O cara que não tem assistência básica, que ele não tem saneamento básico, como é que ele vai acordar, tomar banho para ir treinar? Seja o que for, que modalidade for, futebol, jiu-jitsu, surf, basquete, vôlei, etc. Entendeu? E aí na creche comecei a desenvolver o trabalho com jiu-jitsu e fundei, não é uma ONG, mas é um grupo chamado ai meu Deus, agora fugiu o meu controle aqui agora. De quê? Grupo de quê? Um grupo de jiu-jitsu, né, ao qual eu levo oportunidade para crianças carentes de levar a palavra de Deus, de levar o jiu-jitsu. Legal. Entendeu? Interessante. Então é um trabalho forte. Esse centro, como é que é o nome que você falou? Centro de Formação Olímpica. Centro de Formação Olímpica. É uma extensão da nossa igreja, ela fica ao lado da creche. Quem de repente tiver a oportunidade e quiser conhecer, faço questão de apresentar o projeto, a maquete 3D, tudo direitinho. Coordenado bacana. pelo nosso pastor Elmo. Ah, tá, o pastor Elmo. O pastor Elmo vai estar comigo no Legendários agora, né? Vai essa semana agora aqui. Inclusive eu vou servir no Legendário. Ah, tu vai também? Vou servir. Ferro. Deixa eu desistir não, hein? Não desisto não. Não pode, não vai não. Desisto não. É quando você falou, não é opção. Não é opção. Ótimo, que legal. E então vai ser preparatório mesmo, real, não é pra passar tempo. Se a pessoa quiser, ela vai ter uma performance boa ali. Hoje na creche, a gente está reavaliando algumas coisas, porque as crianças chegam na creche, elas têm o cafezinho da manhã, elas têm o almoço, elas têm o lanche e algumas têm a janta. E aí a nossa igreja ela tem vários projetos paralelos. Uhum. E embora seja da mesma igreja, são projetos independentes, cada um com a sua frente, cada um com a sua gestão e responsabilidade. Então a gente tem que ficar bem atento nisso para que de repente a gente não perder o foco, a gente não sair, a gente desviar do caminho. Então hoje a igreja tem a creche Novos Sonhos, que é um trabalho lindo, crianças extraordinárias. A gente inclusive trabalha com crianças que são crianças atípicas, tá? Mas que tem toda a estrutura, tem o carinho dos profissionais, e a maioria ali é trabalho voluntário. Ou seja, é serviço literalmente falando. Legal, que legal. Caramba, que bacana. Então, olha só, a gente pegou aqui a tua história, pegamos a história do início, falamos sobre empreendedorismo, certo? Contou um pouco de como foi essa evolução, mas muito ligado à sua
experiência com Cristo, né? Parece que tudo desenrolou a partir dali, a visão que eu tenho agora, né? Parece que vem meio embolado, né? A partir dali desembolou. Aí, Perfeito. o empresário de sucesso, ainda tem muita carreira pela frente, certo? Eu creio. Amém. E na parte espiritual, dando oportunidade para outros terem o mesmo caminho através do que você gosta tanto. Perfeito. Cara, muito legal. Legal. Perfeito. Eu sempre gosto de terminar esse papo aqui perguntando. Aí você fala pra tua câmera, tem a câmera ali bonitinha pra tua. Qual a dica de ouro você daria pra uma pessoa que tá te assistindo, que talvez, eu vou chutar, vai ser um jovem, né? Que talvez não esteja tão bem nesse exato momento aqui que está te ouvindo, tá assistindo. Eu tenho muitos jovens na parte de tecnologia, na parte de TI. Né? Qual o conselho você daria para essa pessoa? Uma dica de ouro. Eu não posso sair daqui sem falar isso. Eu preciso respirar, porque falar para eles não é algo fácil. Eu, inclusive, sou líder de jovens na igreja, eu tenho uma célula de jovens, e nossos jovens hoje precisam de fato de ajuda, porque o nosso mundo está doente. A gente hoje quer ter tudo, mas não quer fazer nada. E a gente olha para o sucesso alheio, a gente olha para o outro e acha que é fácil. E não é fácil. Precisa ralar, precisa de suor, precisa de entrega, precisa de abdicação, mas precisa, acima de tudo, confiar em Deus. Porque se você hoje confia na força do seu próprio braço, você tem a oportunidade grande de tropeçar, de cair, e talvez aqueles que estejam ao seu lado, que você acha que são seus amigos, não te levantarem, muito pelo contrário, passarem por cima de você como um trator. Se não me engano, Jeremias 29:11 diz que eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, plano de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar um futuro e esperança. Então é isso, eu creio que vocês jovens hoje vivem num mundo difícil porque as ofertas são muitas, os prazeres são gigantescos, mas confiar na força do nosso braço, como eu falei, confiar na própria carne, pedir para tropeçar e cair num buraco ali na frente sem fundo, num precipício que talvez você não tenha forças e ninguém para te levantar. E um dia eu fui assim, nariz em pé, confiava na força do meu braço, dos meus músculos, mas hoje eu tenho um Deus que me trouxe para a realidade e que, se não for pela vontade, pelo desejo dele, a minha vida não vai. Enquanto vocês não entenderem isso, talvez vocês não consigam alcançar aquilo que vocês almejam. E eu creio que através da palavra de Deus, através de uma vida com Cristo, todas as coisas são possíveis. Tá aqui a minha vida, tá a vida do Rafa que tá me escutando aqui, e não é balela, não é papo de cara é mó carola, cara é mó Bíblia, cara é mó bobão. Hoje eu faço tudo que uma pessoa do mundo pode fazer, só que eu tenho as minhas escolhas. E hoje eu priorizo a Jesus Cristo, a minha família, os meus amigos em Cristo, e, acima de tudo, glorificá-lo. E ainda que eu dê o meu máximo e eu não consiga atingir o meu resultado, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor, para que nós pudéssemos exaltar o nome dele. E desde então, minha vida tem fluído. O dinheiro, ele é muito consequência das suas escolhas, tá? Porque também não adianta você ficar rico, porque a própria palavra de Deus diz que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Então hoje nós temos jovens ricos, mas se suicidando, se entregando às drogas, à prostituição e a outras coisas mais. Então, que adianta você ter dinheiro, mas você não ter paz? Você só tem dinheiro, porque tem pessoas que são tão ricas que elas só têm dinheiro. Mas você olha para o lado, você olha para o outro, não tem ninguém para te dar um suporte quando você precisa. Então a minha dica é essa: confiar no Senhor e na sua justiça, e todo o resto nos será acrescentado. Isso aí, muito bom. Gente, olha só, não esquecendo, eu vou falar pro
o Léo dar um jeito de colocar esse livro aqui à venda Vamos, no Brasil, tá? Vamos. A Arte de Empreender. Vou fazer o jabá do meu também aqui, ó. É Empreendedorismo Titanium. Lembra que você falou? Escreve o livro, escreve o livro. Aí, escrevi. Olha o tamanho do bicho. Que beleza, hein? Faça sua inscrição nesse canal, não deixe de estar inscrito aqui, porque sempre tem outros vídeos, né? Às vezes você perde. Tem o episódio com o irmão do... Diga. Inclusive, eu queria dar uma dica. A gente acha que podcast é chato, podcast é ruim, podcast só vai amiguinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não entendi absolutamente nada sobre inteligência artificial. Eu fui vendo os podcasts, fui batendo papo com o Rafa. Rafa não tem o menor medo ou receio de entregar informação, porque ele divide mesmo aquilo que Deus entregou para ele, ele divide, ele não fica receando, ele não fica entregando e fazendo barganha com isso. Através das dicas deles, eu fiz, para quem não sabe, eu tô indo para os Estados Unidos e apliquei o meu visto através do Zumba Group. Vai vir aí, vai vir aí. Então, ele vem aqui amanhã, né, eu acho. Enfim, esse amanhã mas atemporal, essa é a primeira temporada. Enfim, essa é a primeira temporada. Apliquei meu visto e através das dicas que o Rafa deu, eu consegui escrever esse livro. Então, eu tive um tutor que me ajudou a organizar as ideias, mas toda ideia, todo o conteúdo e tudo que está aqui dentro desse livro foi em função daquilo que o Rafa entregou para mim através da IA. Ou seja, podcast é conteúdo, se você souber entender e puder extrair tudo aquilo que ele pode te entregar, edificar o que é bom, aquilo que de repente não for tão bom você deixar de lado, eu acho que isso também pode ser uma dica poderosa para sua vida. Então assiste os podcasts do Rafa aí, segue o Rafa, busca entender quem é o Rafa, que vocês vão se dar bem por tabela, sem pagar nenhuma mentoria, sem fazer nada. Pode pagar lógico. Lógico. Até porque, né, a gente precisa sobreviver, né, Rafa? Isso aí, tá certo. Eu vou ajudar de qualquer jeito, pagando ou não pagando. Amém. Muito obrigado, Léo. Amém. Parabéns. Obrigado.